Graça e paz a todos. Vamos iniciar esta ministração para todos os presentes e para aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Já peço a você que assistir pelas redes sociais que você compartilhe essa mensagem se você gostar. O tema de hoje fala sobre um momento específico da história da humanidade que está relatado lá em Mateus 24. E o tema ele é sugestivo nesse sentido, porque tem como as premissas o que está por vir, o que vai acontecer com a Terra, com os seres humanos, segundo a profecia bíblica sobre aquilo que Jesus falou ali para a sua igreja, então informação, as coisas que iriam acontecer após a morte e ressurreição dele. E isso é particular para a igreja. Quem é a igreja? A igreja são os salvos em Cristo. Porque o mundo não está interessado nisso. O mundo teme quando ouve falar dos acontecimentos, mas não está nem aí. Ou não sabe o que fazer para se preservar. Mas hoje, você que vai assistir, nós que estamos aqui, temos a oportunidade de nos preparar para esse tempo. Temos a oportunidade de saber o que nos espera se estivermos aqui na Terra. E aonde a igreja vai estar. E como que nós vamos nos comportar como igreja. Então vamos ao primeiro versículo desta manhã, que está em Mateus 24, versículo 5, que diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O tema aqui que Jesus abordou aos seus discípulos é o engano. Porque Jesus ressuscitou. E os discípulos, o que mais eles sentiriam falta? De Jesus ali com eles, fisicamente falando. E Jesus disse, virão muitos, dizendo que sou eu. E enganarão a muitos. Aqui o Senhor fala para os discípulos, mas os discípulos representam a igreja. Não é o mundo, porque o mundo já está no engano. O mundo está no engano de Satanás, do diabo. Então, quando Jesus diz ali para os apóstolos, para os discípulos, para a igreja, ele está alertando a igreja. E muitos vão indicar caminhos, muitos vão indicar os acontecimentos, e vão enganar a muitos. Então, fiquemos firmes no que a Bíblia diz, no que está escrito, para que nós não sejamos enganados. Tudo bem? Essa é a primeira alerta que Jesus fez e que essa ministração faz. Fiquem alertas para não serem enganados. O próximo versículo está em Mateus 24, 6 a 8, que diz assim, ó: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores, ou o princípio das dores, ou o princípio do tempo de dores, que Jesus, então,
informou que vai haver um período na terra chamado período de dores, tempo de dores, desespero, indignação, medo. Ele deu alguns sinais. Guerra. Ouvi falar de guerra. Ouvir falar de guerra é uma nação ameaçando a outra. Terremotos e fome e doenças terríveis. Aí você pode falar, mas isso sempre existiu. Então, quando o Senhor fala, olhai, não vos sei porque é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim, por quanto se levantará a nação contra a nação, reino contra reino, é quando nós ouvimos falar. Hoje nós vivemos num tempo online. Tudo o que acontece você fica sabendo, ou no momento, ou segundos, ou minutos, no máximo depois. É ou não é? Então o Senhor está falando a esse tempo, não o tempo que passou, a esse tempo que nós ficamos sabendo de imediato. Um líder fala alguma coisa para outro líder, você já fica sabendo minutos depois. Olha, o presidente de tal país falou isso para o presidente de outro país. Não é? Estão ameaçando rumores de guerra. E terremotos, então? Sempre houve terremotos. Mas se acontecer um terremoto em qualquer país, agora, quanto tempo depois você vai ficar sabendo? Então esse é o momento de nós ouvirmos sobre essas coisas. São sinais. Mas Jesus diz o que para nós a respeito desses sinais? Fiquem tranquilos. Não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Quando uma pessoa ouve sobre o fim, ela pensa que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Quando Jesus disse ainda não é o fim, o Senhor está se referindo ao fim do governo do homem sobre a terra, que está linkado, para falar uma palavra normal hoje, está linkado, está associado ali à passagem bíblica quando o povo de Israel escolheu um governo humano para governar sobre eles, ao invés de Deus. A referência aqui é Israel e Deus. O governo do homem sobre a terra vai ter um fim, porque quem é que governava a terra no início? Deus. E ninguém pode frustrar os planos de Deus, e Deus vai governar novamente, mas ainda não é agora. Vamos continuar. Versículo 9 e 10. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Perseguição, prisão, traição contra aqueles que amam a Cristo. Amar a Cristo significa pregar o evangelho do reino, não tem outro jeito. Quem ama, prega o evangelho do reino. Então aqui é uma perseguição contra a igreja. Por isso que eu disse que essa ministração é para a igreja. Vai ser um tempo de perseguição igual. Se você quiser saber a semelhança dessa perseguição, olhe para os cristãos no Irã, na Coreia do Norte, na China e em outros países onde é proibido ser cristão. Veja como é a perseguição lá. Veja. Isso vai ocorrer no mundo inteiro. Então, as pessoas vão estar na igreja. A igreja, queridos, é onde existem pessoas salvas e não salvas. A igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo só tem pessoas salvas. Mas na igreja do homem, as instituições religiosas têm salvo e não salvo. E os não salvos vão trair os salvos. Porque vamos estar no meio de perseguição. Então as pessoas da própria igreja vão entregar para as autoridades aqueles que são de Cristo. Esse aqui não nega Jesus.
Esse aqui está pregando o evangelho, mais pessoas estão se convertendo a Cristo. Esses são traidores do Estado, do anticristo. E nós vamos estar vivendo parte desse tempo aqui no nosso entendimento. Por que eu digo no nosso entendimento? Porque tem pessoas que acreditam que a igreja passa todo esse tormento, e o que vai vir depois ainda, nós vamos te dar aqui o endereço para você ler. E tem pessoas que acreditam que a igreja não passa nada disso. Quão bom seria. Mas preste atenção. Quem é que prega o evangelho? É a igreja. E quando é que o ser humano busca Deus? Nos momentos tranquilos ou nos momentos difíceis? Nós vamos ter tempos difíceis e o mundo vai querer procurar Deus. E quem é que vai falar de Deus se a igreja não estiver aqui? Para você pensar, então, para saber se a igreja vai estar aqui nesses tempos difíceis, né? Ou não. Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Primeiro aviso de Jesus foi para pessoas que falaram que é Cristo. Agora são aqueles que fazem falsas profecias. Quem comete esse tipo de pecado das falsas profecias são aqueles que ensinam um evangelho diferente daquele que Jesus pregou. E aonde estão esses? Onde estão esses falsos profetas? Dentro das instituições religiosas. Há pregações maravilhosas que levam milhares, centenas de milhares de ouvintes. Ministrações que duram 1 hora, 2 horas, 4 horas. Mas em nenhum segundo se fala do sacrifício de Cristo, muito menos do pecado. São os falsos profetas. Há outros que vão e fazem shows. As pessoas riem, se divertem, saem de lá alegres, mas nenhuma vez foi falado do sacrifício de Jesus. Falsos profetas. Jesus avisou. E essa palavra é para a igreja. Aqueles que estão na igreja gostam disso. Gostam de shows. Mas shows não salvam. O que salva é o evangelho do reino, a palavra da salvação. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você está preparado para esse tempo? Que o amor se esfriaria? O amor que Deus entregou para a humanidade. Esse amor que vai se esfriar. Porque nunca se falou tanto de amor como nos últimos dias. E nunca se praticou tão pouco. Igrejas e falsos profetas têm falado de um amor e têm levado para as instituições religiosas o pecado. O pecador, até aí está certo, mas tem levado também o pecado. Dizendo que em nome do amor está tudo bem. Essa não é uma palavra para a igreja? Não é para o mundo. O mundo já está no maligno. O mundo tem que ser resgatado. Mas é uma palavra de preparação para a igreja. Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse aqui é uma palavra, como nós falamos aqui na quarta-feira. Uns acreditam que essa palavra, esse alerta é para Israel. Que não é o povo escolhido. E aí, falam assim, bom, se é para Israel, não é para a igreja, porque a igreja não está aqui mais. Então não vai passar por esse tempo terrível. Hein? Já aqueles que acreditam que a igreja vai passar aqui toda a tribulação, ou esse período
que Jesus diz, olha, é um tempo de grande aflição, tamanha aflição no mundo, que nunca houve igual. Não está acontecendo igual e nunca mais haverá um tempo como esse. A igreja vai estar aqui? Se a igreja estivesse aqui, para quem acredita que a igreja passa um tempo, e o Senhor está falando, quando fala de escolhidos, é igreja, seja como for, o Senhor não vai poupar a igreja de passar um tempo aqui, porque ele diz que o tempo seria o quê? Reduzido das aflições, senão que não teria aflição. Então, de qualquer modo, se a pessoa entende, e dá para entender que é Israel, ou se a pessoa entende que é a igreja, que são os escolhidos, que por causa dos escolhidos o tempo ser abreviado, o tempo dessa aflição, tudo bem. Mas que a igreja vai estar aqui nas dois de entendimento? Vai, pelo menos um período. E o objetivo dessa ministração é para que nós estejamos preparados para esse tempo de aflição que nunca houve no mundo e nunca mais vai haver depois disso. Você está preparado para esse tempo? Hoje eu vou te falar a preparação. Qual é a preparação? Mateus 24, 23 e 26. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Aqui o Senhor fala que vão se unir os falsos cristos e os falsos profetas com a intenção de enganar, se possível, os escolhidos. Ora, se Deus disse que essas coisas vão acontecer, e alguém disser para você, as coisas acontecendo, terremotos, a terra, o chão se abrindo, caindo chuvas de pedra, essas coisas todas terríveis, né? E alguém disser, olha ali, ó, vai lá para aquele lugar que Jesus está ali. Vai para aquela igreja que Jesus está ali. Fique em casa, que Jesus vai te guardar ali. Jesus disse que é mentira. Não dê ouvidos a isso. Você vai ser enganado agora, a partir disso, desse versículo? Ele está falando, não acrediteis nisso. Esteja preparado. Mas então, pastor, o que eu vou fazer quando essas coisas acontecerem? Já vou responder. Mateus 24, 27. Bom, queridos, o Senhor diz o quê? Essas coisas vão acontecer antes de um evento maravilhoso para a igreja. Por isso que nós acreditamos que durante esse período de tormento sobre a terra, um momento que nunca aconteceu antes, e olha que nós temos visto coisas terríveis, a história conta coisas terríveis, como, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, da cidade de Pompeia, as cidades que nós vimos esses dias, uma cidade litorânea ali nos Estados Unidos, que foi totalmente destruída pelo um tsunami, uma tempestade, tufão, uma coisa assim. Vulcões destruindo cidades inteiras, matando muita gente. Olha que a história conta, a ciência mostra, os meios de comunicação mostram coisas terríveis. Guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a guerra no Oriente Médio, a guerra hoje atual da Rússia contra a Ucrânia, Israel sendo invadido por terroristas, assassinos, matando crianças, idosos, jovens, por nada. Nós temos visto coisas terríveis, mas a Bíblia diz que vai ser um período pior, muito pior do que esses que nós vimos. A igreja vai estar aqui um período no nosso entendimento. Tudo isso vai acontecer antes do arrebatamento da igreja, antes de Jesus voltar pela segunda vez. E quando ele voltar na segunda vez, ele vai tirar a sua igreja daqui desta terra. Mas nós temos um período para passar aqui. Você está preparado para esse período antes do arrebatamento? A preparação já está a nosso dispor. A preparação é Cristo.
E ele já determinou algo para nós. E você vai entender. Deixa eu ler o texto, né? De Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem é a vinda de Jesus, a segunda vinda. Quanto tempo demorará essa vinda? A Bíblia diz que é o tempo de um relâmpago. Ou seja, muito rápido. As pessoas ainda não entenderam que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus não é sujeito a tempo nem espaço. Não é? Então, o Senhor virá. Rapidamente a igreja sairá da terra. E quem ficar aqui? O que vai acontecer com essas pessoas? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Isso a ciência comprova. Porque se o sol escurecer, a lua não pode brilhar mesmo, porque a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Né? Então o sol apagou, não tem luz na lua. Escuridão. Depois desses acontecimentos, é depois, está escrito aqui, depois. As estrelas cairão do céu. O que é a estrela cair do céu? São as pedras que estão lá em cima, né? Esqueci o nome, vamos falar. Meteorito? Oi, irmão? Os meteoros, as pedras que estão lá. Apocalipse fala de 2 pedras gigantes caindo sobre a terra. Mas aqui é uma chuva de pedras. Né? Ele diz também, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. O Filho do Homem virá. Então, quando acontecer esses sinais no céu, consequentemente na terra, a Bíblia, é claro que ela não vai falar, olha, depois de tantas horas, depois de tantos dias, o Senhor virá. Ele disse, o Senhor virá. Porque Jesus disse que ninguém sabe a hora. Ninguém sabe. Ele vai vir sobre as nuvens, aparecerá no céu. Isso que eu queria falar agora. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Qual será esse sinal? Esse sinal é a glória de Deus, é um brilho mais intenso do que o sol. Esse será o sinal. Quem é que vai identificar esse sinal? Só a igreja. Só a igreja identificará esse sinal. O mundo vai achar que é o quê? Vai achar que é o sol que voltou a brilhar. Mas esse é o sinal de Deus, é a glória de Deus. Aí então, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Quem que vai ver o Filho do Homem? Toda a terra verá. Vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Agora preste atenção. O senhor está falando aqui do arrebatamento. Nesse meio, nessa situação, neste momento do sinal da glória de Deus, aquela luz mais intensa do que o sol, todos olhando para aquela luz, o Senhor vai dar ordem para os seus anjos, Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma e outra extremidade do céu. Aqui, a igreja do Senhor será retirada da terra. E quem ficou, verá, e se lamentará, e vão entrar em desespero, e vão chorar, e vão gritar, mas o tempo passou. A igreja já subiu. Nós já estaremos com o Senhor. E por que então que eu tenho que me preparar? Sabe por que nós temos que nos preparar? Como nós falamos aqui, nesse momento de aflição, que antecederá o arrebatamento, as coisas que estarão acontecendo, a população vai querer saber por que está acontecendo. Ela vai querer saber por que vai se cumprir uma palavra na vida da igreja.
que é uma palavra profética, que está nos Salmos, que diz assim: 1000 cairão ao meu lado, é isso, se eu errar aqui, 10.000 à minha direita, mas eu não serei. Isso é uma palavra profética. Quando é que vai acontecer isso? Quando estiver acontecendo ali as coisas. Isso vai chamar a atenção de quem? De quem não é salvo. Peraí, o senhor está morrendo, mas vocês não. Qual é o motivo de vocês não serem atingidos? Será a grande chance da humanidade e a grande chance da igreja pregar o evangelho do reino, que é a salvação somente em Jesus Cristo. E você e eu vamos dizer: olha, só tem um jeito de você escapar disso. Só tem um jeito de, se você for atingido e não vai morrer, isso simboliza a vida eterna. Só tem um jeito. É você crer em Jesus Cristo, aceitar o perdão dele para a sua vida e você se entregar a ele, recebendo ele como único e suficiente Senhor e Salvador para a sua vida. É o único jeito. Neste momento, o Espírito Santo de Deus vai estar convencendo aqueles que derem ouvido à palavra da igreja. E muitos serão salvos. E a igreja vai subir. E os salvos, né? Esse será a maior batalha de todos os tempos. E claro, o diabo vai perder. Mas alguns vão dizer não. E vão então vivenciar o que está escrito em Apocalipse 6. Apocalipse de 6 a 11, Apocalipse 15 e 16. Leiam para você ver o que vai acontecer aqui na terra depois que a igreja estiver longe. Meu conselho para a igreja que ama o próximo: se prepare para pregar o evangelho. Pregue hoje, inclusive, porque são coisas terríveis que vai acontecer aqui neste mundo. O homem preferiu os prazeres deste mundo ao invés de Jesus. O homem virou as costas para o seu Criador. O homem, atrelado ao pecado, comete barbaridades. E tudo isso Deus está vendo. A Bíblia diz que a ira de Deus está sendo guardada num local que o Apocalipse chama Taça das Iras. A taça está sendo contida a ira de Deus. E que, num determinado momento, essa ira vai ser derramada sobre a terra. Leia lá em Apocalipse, para que você tenha a ideia do que vai acontecer com as pessoas que você diz que ama, mas que ainda não pregou o evangelho para ela. Se prepare para esses dias. Se prepare, a igreja vai estar aqui numa parte, no nosso entendimento, numa parte da grande tribulação. A igreja vai estar aqui, não se engane. Porque se não houver igreja, não há quem pregue. Se não há quem pregue, não há salvação. Esteja preparado. Essa é a ministração deste domingo, dia 23 de agosto de 2026. Que o Espírito de Deus confirme essa ministração no teu coração e você se prepare para pregar o Evangelho. O tempo se aproxima. Que Deus te abençoe o teu ministério, a tua casa, abençoe os teus planos e abençoe o teu ministério. E que nem você, nem eu, sejamos enganados pelos falsos cristos, nem pelos falsos profetas. Em nome de Jesus. Amém.